Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. O mundo em que vivemos, meus queridos, sempre foi para o animal de origem racional um mundo misterioso, enigmático, cheio de fenômenos e de coisas inexplicáveis. Porque ninguém tinha condições de explicar a sua própria existência dentro dele, de desvendar os mistérios de si mesmo e os mistérios do mundo, por todos serem originados de uma deformação transformativa. E tudo que se transforma fica sem a noção daquilo que já foi. Então, não dependia do animal racional descobrir por si mesmo a sua origem. Foi preciso que a natureza fizesse essa revelação tão cobiçada por todos, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. As respostas para todos os mistérios desse mundo só podiam vir mesmo de um mundo superior a esse. Porque o mundo em que vivemos, assim como nós, está em constantes transformações. Então, meus queridos, a verdade das verdades só podia mesmo vir de um mundo superior a esse. Hoje, através do desencanto, aprendemos que existe um mundo superior a esse em que habitamos. Não um outro planeta, não, mas um outro mundo, que foi a causa desse em que habitamos. O que já era intuído pelos homens da ciência, por conta da lei de causa e efeito. Se existe esse mundo em que habitamos, é porque existe outro que deu causa a esse. Porque não existe efeito sem causa. Aprendemos que existe um mundo mais antigo de onde esse que estamos agora se originou. Um outro mundo que deu origem a essa deformação racional. Então, meus queridos, somente um mundo superior é que podia explicar o porquê desse mundo encantado e, através do desencanto, mostrar qual a realidade desse mundo em que vivemos. Porque já existia antes desse mundo existir. O universo em desencanto não veio há mais tempo também, porque dependia, para entendermos as explicações e revelações, do amadurecimento de tudo e de todos. Porque todos viviam encantados por suas próprias autossugestões, por seus sonhos e por suas superstições. Então, meus queridos, precisou que o próprio desequilíbrio causado pelas frustrações quebrassem parte do encanto que envolvia todos.
Assim, pelas contradições que nunca corresponderam com o que era sonhado e esperado, as portas da realidade foram se abrindo aos poucos, que é o que tratamos como desencanto. A natureza, como forma de desencantar todos dos seus sonhos materialistas, parou de alimentar o pensamento e colocou a fase de animal de origem racional em liquidação, para que nada mais desse certo na vida dos pensadores, e dessa forma ir desencantando todos naturalmente através dessa lapidação, que vem frustrando todos os esforços de manutenção desse progresso sonhador artificial, obrigando todos a se voltar para o natural, por meio dessa liquidação física, moral e financeira, gerando um abalo universal e sem precedentes, gerando crises de todos os tipos. Mas para amenizar esse processo natural de mudança de fase, é que foi inserido na Terra o universo em desencanto, com o objetivo de desencantar todos, para que esse processo não seja feito com grande lapidação. Então, pela cultura racional, o encanto da matéria ele é desfeito rapidamente, dependendo somente da persistência nos estudos, no ler e reler para acordar para a verdadeira realidade do mundo material. Agora, meus queridos, estando de posse do conhecimento racional, que é o conhecimento do desencanto, todos os mistérios sobre a nossa existência estão simplesmente revelados, passando dessa forma a vida a fazer sentido pelo conhecimento das causas, passando a vida de todos que já se conhecem, de todos aqueles que já encontraram o sentido de sua existência, ser uma vida rica e florida racionalmente, por todos estarem em contato com a energia da origem. O contato está no ler e reler o conhecimento racional, transmitido pelo mundo racional, um mundo superior, pela origem perfeita. O mundo racional é a causa da razão do raciocínio. Então, meus queridos, lendo e relendo o livro Universo em Desencanto, o raciocínio se desenvolve e se liga à sua verdadeira base de origem. Depois de ligado ao mundo racional, em vida, porque isso não é depois de morto, quando o corpo de matéria vier então a se destruir, já vai estar ligado em cima ao mundo racional. E lá fica, por não estar mais ligado ao chão, às energias do chão, a elétrica e a magnética. Ao se findar o corpo de matéria, a parte fluídica, que é responsável pelo QI, fica no mundo em que estiver ligado. Se não estiver mais ligado energeticamente na matéria, fica no mundo racional. É assim que funciona, que é um mundo superior a esse e também é a causa desse. Dessa forma, meus queridos, está aí a felicidade eterna, porque passam a habitar a eternidade. Porque quem estuda a cultura racional dos livros Universo em Desencanto sabe que todos nós nos originamos no mundo superior. Somos todos de lá. Todos são originalmente de vida eterna, que já fomos puros, limpos e perfeitos e que só estamos na forma atual porque
pelo abuso do livre-arbítrio, nos deformamos em matéria. Para isso, passamos por inúmeras transformações sucessivas, até que chegamos nas condições atuais, sem noção de coisa alguma, desconhecidos de tudo, devido às inúmeras transformações que passamos ao longo dessa nossa estadia na matéria. Tudo causado, meus queridos, por um progresso experimental feito pelos próprios habitantes que aqui vivem, feito por abuso do livre-arbítrio e contrário às bases da perfeição do mundo superior. E agora o mundo superior abriu as portas para que todos retornem para a origem perfeita. Agora chegou a hora de retornarmos para a eternidade, porque esse mundo, com princípio e fim, não passou de um passeio experimental criado a partir da eternidade. Agora, com o universo em desencanto nas mãos, estaremos todos cientes do passado, do presente e do futuro. Por isso, todos lendo e relendo para alcançar o mais rápido possível essa condição privilegiada proporcionada pelo desenvolvimento do raciocínio, que ao se desenvolver plenamente, liga a pessoa ao seu mundo de origem, o mundo racional, de onde tudo se originou. Quisemos, infelizmente, diga-se de passagem, dar esse passeio que resultou na formação desse mundo diferente do mundo verdadeiro de todos. E hoje todos que passaram a se conhecer arrependidos, porque não há esse que se conforme com o sofrimento e a morte. Depois de saber que era eterno e perfeito, que já foi imaculado, hoje todos aqueles que já conhecem a sua origem, agoniados para retornar para a perfeição e a eternidade, voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque ninguém, seja consciente ou inconsciente, está aguentando mais a vida dentro dessa deformação racional. Não estão aguentando mais a vida nesse mundo imperfeito e deformado. Os que já estão conscientes, esses, meus queridos, já estão dando graças a Deus pela cultura racional, por ter encontrado nela uma saída divina para a sua vida, enquanto que os inconscientes, que ainda não se conhecem, estão alguns até atentando contra a sua própria vida, tentando aí suicidar-se para poder se livrar do grande sofrimento a que está subjugado. Isso por estarmos todos vivendo em um mundo sem estabilidade, que pela degeneração se transforma para pior. A matéria vem sofrendo mutações, enfraquecendo e se degenerando, e com isso as doenças e os males também vão se multiplicando velozmente. Então, meus queridos, pelo fator degenerativo, tinham mesmo que chegar a um ponto irresistível de se viver. Até o pensamento pela degeneração das energias que o alimenta enfraqueceu, está em falência. O péssimo estado de conservação da matéria obrigou a natureza a entrar com uma nova fase, com uma nova energia que possibilite a recuperação de tudo e de todos, antes que essa civilização entre em colapso.
em total desequilíbrio e ruínas. Então, a energia que passou a vigorar na natureza é a energia da origem. Finalizando esse passeio experimental pela matéria, dando um fim definitivo à fase de animal racional, recuperando todos para a origem perfeita, porque esse mundo, com princípio e fim, não passou de um passeio experimental dentro da eternidade. Agora, meus queridos, com o desencanto, onde se inclui o verdadeiro desejo de sair da matéria para voltar para a origem perfeita, sair desse hipnotismo animal, desses sonhos de bichos magnetizados e ludibriados por esperanças vãs, porque aqui nesse mundo nada se vinga, por ser a matéria um mal que por si mesmo se destrói, ficamos todos cientes do passado, do presente e do futuro. Quem já realmente se desencantou da matéria está lendo e relendo a cultura racional para alcançar o mais rápido possível o seu retorno para a origem real, o mundo verdadeiro, perene e eterno, o mundo racional. A natureza está aí, com essa nova fase para o equilíbrio de tudo, que é a fase do raciocínio. Porque a fase do pensamento, por a natureza ter decretado seu fim, já está colapsando, gerando desequilíbrio e violência. Para que se encontre o equilíbrio que foi perdido, só tem um jeito. Tem que se ligar à fase racional, à fase do verdadeiro equilíbrio racional. Porque a voz do raciocínio é a voz suprema do universo. O desenvolvimento do raciocínio alcança a supremacia racional, que é o mundo racional. O raciocínio superior a todos os raciocínios, a supremacia racional, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Então está aí, meus queridos, qual é a causa dessa violência, que vem aumentando no mundo desde 1935 para cá. É um enfraquecimento do pensamento. E para fazer o término da violência, só mesmo através do desenvolvimento do raciocínio. Por no raciocínio está o verdadeiro equilíbrio natural de todos. Está aí a causa da violência, da ferocidade, da desumanidade e das monstruosidades. O término da função do pensamento. Essa é a causa desses distúrbios da humanidade, universalmente. Nascendo assim a ferocidade em muitos e a monstruosidade. E daí as multiplicações das ruínas. Essas mudanças de fases sempre trazem esses desarranjos e grandes abalos na vida de todos. Assim foi quando houve a mudança de selvagem para civilizados. Deu-se a mesma coisa. Guerras, brigas, ninguém se entendia. Monstruosidades, desequilíbrios, ferocidade, massacres, porque estavam acostumados a viver como selvagens. Quando surgiu a civilização, passou a existir o confronto dos selvagens com os civilizados e o confronto dos civilizados com os selvagens. Foram guerras constantes, onde venceu a civilização com muito custo e muito sangue derramado.
A mesma coisa se deu na mudança de monstros para selvagens. Os monstros não admitiam os selvagens e os selvagens não admitiam os monstros. Todas as mudanças de fase da natureza são assim. Quando chegam a tomar conhecimento da fase, já sofreram muito, porque cada fase tem a sua maneira, a sua forma, o seu jeito. Mas tudo isso faz parte da evolução natural. E por ser natural, se normaliza em pouco tempo. Da mesma forma, é a mudança da fase do pensamento para a fase consciente e racional. Tudo se normalizará em pouco tempo, porque irão adquirir o equilíbrio que se perdeu na fase do pensamento. Por a fase do pensamento ter terminado em 1935 e que em apenas uma geração a humanidade sofreu uma mudança brusca. Ficaram todos muito diferentes de como eram até 1935. Se não tivesse terminado a fase do pensamento em 1935, o respeito de uns pelos outros ainda seria o mesmo. O procedimento ainda era o mesmo. A ordem era a mesma, porque o pensamento era o mesmo. Mas com a mudança de fase, o pensamento se desequilibrou. Se o pensamento viesse funcionando como antes, era para estarem todos melhores em tudo, mais finos, mais perfeitos, mais educados, mais adiantados em tudo. Era para estar, pela evolução do pensamento, todos em grande equilíbrio. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso momento poético. E logo após a poesia, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Família. A vida passando como um passe de mágica. E por aí vai passando também as ilusões, chegando o desencanto. Nascemos em determinados lares, em laços de família, para que possamos resgatar nossas vindas e idas. Tudo se pode quando se é familiar. Podemos atacar, podemos humilhar. Podemos não dar ao outro a opção de escolha. Podemos insultar. Tudo podemos quando estamos unidos no mesmo laço. Julgamos, abrimos precedentes de que podemos tudo quando somos família. No entanto, caímos no ridículo de acharmos que podemos falar a ermo. Fazer julgamentos sem ao menos procurar discernir se realmente existem culpados ou se realmente alguém errou. Resgatar tudo isto é muito doloroso, mas o que vale é que o desencanto chega mais rápido. Perdoamos porque se torna um vocabulário da vida. Julgar, blasfemar contra um ente seu se torna mais fácil sob o ponto de vista de que está tudo entre família. Mas a realidade nos dói. Um julgamento errôneo se torna tudo mais extremo. Mas acredito que,
Se estamos fechados a certos laços, é porque temos que cumprir os deveres de resgates. A desilusão chega rápido, onde o julgamento, precipitar pensamentos, fazer falsas acusações, enfim, tudo que entra de maneira asquerosa nos torna vulneráveis. Mas tudo é válido, desde que os sentidos que recebemos, as críticas, transformamos em suaves lapidações, para que possamos amenizar o sentimento de culpa. Nem sempre somos nós os culpados. Nem sempre somos nós os responsáveis pelo ocorrido. Nem sempre somos nós que devemos dar a satisfação. Apontar os erros é muito fácil. Julgar, então? Mas a vida segue o ciclo que a natureza proporciona. Só temos que ser prudentes, avaliar nossos pontos de vista e tentar sentir que família também é sinônimo de amor, carinho, caráter, cuidado, respeito, ser prudente, ser cauteloso, ser calmo, estabelecendo um laço de união mais fraterno, para que estes laços se tornem eternos. Que estes laços sejam lembrados em um futuro próximo. Por isto, não julgue a ermo um ente querido seu. A vida é muito curta para se estreitar laços de afeto e carinho. Salve! Que Deus abrace a todos nós. Que sejamos dignos do amor e da paciência. Que sejamos dignos do cuidado. Que sejamos dignos ao verdadeiro amor. Um dia eu chego lá. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. Dando continuidade aos assuntos referentes à mudança de fase da natureza, quero acrescentar, meus queridos, que as provas e comprovações dessas mudanças são perceptíveis. Quando uma fase muda, tudo muda drasticamente aos olhos vistos. Percebe-se sem dificuldades as mudanças, porque numa mudança de fase, o comportamento de tudo muda acentuadamente, porque o fim de uma fase significa a falência dela e, por consequência, o desequilíbrio no comportamento, enquanto que a nova fase que entra, para substituí-la, por estar no início e ainda ser desconhecida, ela é pouco percebida. Dessa forma, meus queridos, mesmo não se percebendo ainda a nova fase que entrou, fica muito fácil de se constatar os efeitos da fase que terminou. Para isso, basta um olhar rápido para o passado para se constatar as grandes mudanças, já que em um passado recente era tudo muito diferente do que é hoje. A vida tinha sua primazia, a sua harmonia e os seus encantos. Tudo era belo porque todos viviam em paz, tudo era doce, tudo era sublime, todos queriam ser cordiais, nobres de caráter e de compostura. Daí surgindo os galanteios, as lisonhas,
lisonjas, tudo era mais puro, mais sábio. A vida, meus queridos, se harmonizava com poemas, com poesias e se tinha tempo para tudo. Agora vejam hoje, ninguém tem mais tempo para nada. Se formos analisar as mudanças que aconteceram em 100 anos, que é o equivalente a uma geração, vamos encontrar uma drástica diferença de uma geração atrás para uma geração de hoje. Em outrora, havia respeito a tudo e a todos. A educação tinha sua primazia, porque se entendia perfeitamente que sem o respeito ninguém podia viver. Dependia do respeito a harmonia de todos. Então, meus queridos, o respeito estava sempre acima de tudo. Com o respeito viviam em harmonia e todos se compreendiam. A vida era pacata, sublime e suave, porque não haviam correrias. Era uma vida calma e o equilíbrio permanecia. De forma, meus queridos, que a vida era como um esplendor de maravilhas, porque todos tinham prazer de viver. Todos se sentiam felizes pela harmonia e pelo respeito. O verdadeiro valor da vida estava nas relações e não nas ambições desmedidas. Então, meus queridos, eram todos mais generosos, havia mais alegria, alegria sincera, alegria com amor, porque a vida se mantinha com grande esplendor, com grande vibração positiva. Então, meus queridos, todos viviam mais ou menos satisfeitos pela união das famílias, pela união dos amigos. Todos se estimavam uns aos outros e tudo corria bem para a grande maioria. As famílias eram unidas com primazia e amor. Eu, particularmente, que já alcancei 60 anos de idade, ainda desfrutei na minha infância dessa união familiar tradicional. E como eu era feliz quando toda a família se reunia e eu podia estar junto de minhas tias, dos meus primos, era maravilhoso. Essas reuniões que aconteciam na minha família em razão dos aniversários de meus avós ou das minhas tias e tios, principalmente também nas reuniões das festas de Natal, quando as crianças ganhavam presentes, né? A gente ganhava muito presente. Então eram maravilhosas essas reuniões e muito inesquecível para mim. E por falar em Natal, meus queridos, estamos em dezembro. E o Natal está aí às portas, batendo aí, né? Bem pertinho de acontecer. Atualmente essas reuniões familiares estão cada vez mais raras. Até mesmo as de Natal. As famílias estão cada vez mais divididas, cada vez mais uns contra os outros. O pai contra o seu filho, os filhos contra o seu pai, contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora. Todos, às vezes, divididos numa mesma casa. Está tudo muito diferente da época de 1935 para trás, que foi o marco do fim da fase do pensamento, da fase em que o respeito resplandecia, onde a vida sorria e tudo era graça, tudo eram flores, porque não existiam os atuais desequilíbrios que existem hoje. Então, meus queridos, o respeito prevalecia e a ordem era emanada como uma palavra de rei, de forma que o carinho brilhava e todos se gostavam, se amavam.
Lá um ou outro é que se desviava dos costumes, os costumes mais nobres, de forma que a nobreza imperava e todos tocavam uma música só: amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Uma máxima que se perdeu pelo fim da fase do pensamento e que precisamos recuperar na fase racional. Antes, meus queridos, todos eram bondosos e procuravam praticar a caridade. A intenção era de se fazer sempre o bem. Assim todos só faziam o bem, eram bondosos e caridosos. Um prato de comida não se negava a ninguém. A fartura resplandecia, as hortas e chácaras de frutíferas se espalhavam por todos os lados. Todos viviam mais fortes e sadios, porque ainda não existia toda essa poluição atual. Não existiam tantos envenenamentos. O povo ainda vivia em paz e supridos de suas reais necessidades. Então, meus queridos, tinham prazer de viver. Todos passeavam sem susto, sem medo e sem receio algum de andar pelas ruas. Os prazeres eram sadios e a vida nesse patamar se tornava mesmo maravilhosa. Era uma vida dos verdadeiros valores, pelo respeito, pela retidão, pela honestidade e sinceridade. Uma vida que os mais antigos comentam com orgulho até hoje, com frases do tipo: antes um fio de barba valia como promissória. Era uma época em que todos morriam de vergonha do mínimo do ridículo. Cada qual queria ser o mais correto, o mais sério, o mais respeitador e o mais prestativo. Mas a evolução desse amadurecimento da fase do pensamento, como acontece com tudo nesse mundo, assim como teve o seu princípio, também teve o seu fim em 1935. Então, meus queridos, passou tudo a se deteriorar e o tempo bom foi se acabando. Veio tudo de lá para cá se modificando para pior, ficando muito diferente, devido justamente ao final da fase do pensamento. Um final que foi decretado pela própria natureza, que quer que todos passem a raciocinar, para poderem conversar com ela. Saber que vem dela toda essa evolução, regência e progresso. Todas as intuições, invenções e desejos que nutrimos pelo pensamento. Então, sem o alimento dado pela natureza para a fase do pensamento, começou tudo pouco a pouco a entrar em ruínas. O progresso artificial começou a se desmoronar como um castelo de cartas que, depois de montado, se desmorona. Sem o alimento da natureza, o pensamento de todos se enfraqueceu. Perdeu a vivacidade das épocas anteriores, ficou deprimido. O ânimo vem se perdendo, deixando todos angustiados. Uma angústia interior que ninguém sabe de onde que vem. As pessoas já acordam deprimidas, sem ânimo, cansadas. Tudo isso é causado pelo enfraquecimento da fase do pensamento, pela diminuição da ação elétrica e o aumento da ação magnética sobre todos. Isso é que vem causando o desequilíbrio atual. O desequilíbrio gera os desentendimentos, os conflitos
e a violência, ao ponto de, em apenas uma geração de diferença, coisa de 100 anos, todos os valores cultivados ao longo de milênios terem virado cinzas, terem sido jogados ao fogo em 2 grandes guerras mundiais, e a vida chegar ao ponto que está de liquidação total de tudo, liquidação física, moral e financeira. Um verdadeiro salve-se quem puder. Vejam, meus queridos, que em todos os lados, em todos os pontos do mundo, está prevalecendo esse mal-estar, o queixume e o pranto. Uma multiplicação das agonias no mundo inteiro. Quando não é por uma coisa, é por outra. Porque a falência do pensamento trouxe junto a falência física, moral e financeira do mundo, deixando todos preocupados, todos sem tempo, sufocados, cheios de responsabilidades, de compromissos, cheios dos quesitos e requisitos, ficaram assoberbados pelo peso da vida e as tarefas se tornaram consumição de vidas. Com o desequilíbrio do pensamento, passaram a não mais atinar para coisa nenhuma, rompendo assim com os limites do bom senso. E desse desconchavo com os valores naturais e necessários, passaram a gerar a poluição em massa, o envenenamento da atmosfera pelos gases nocivos à saúde que estão sendo respirados regularmente, principalmente nos grandes centros urbanos. Toxinas que se depositam na forma de orvalho também sobre as lavouras, contaminando os alimentos, tudo que ingerimos, trazendo assim todos doentes, surgindo daí doenças novas e esquisitas todo ano, deixando a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alarmada pela quantidade de doenças novas e mortíferas que estão surgindo no mundo todo. Estão aí respaldando o que eu estou dizendo, as epidemias de dengue, de zika, das SARS, MERS-CoV, ebola, e aí que se transformou em pandemia mundial, aí a Covid-19, dentre outras, que não preciso nem citar aqui, e que podem levar as pessoas à morte. Vírus que costumam ainda ser variantes, sofrerem mutações para poderem anular os efeitos dos medicamentos. Então, meus queridos, a vida assim, contaminada, desequilibrada e assoberbada desse jeito, perdeu seu brilho, perdeu seu valor, ao tal ponto que alguns vivem por ter vida, mas não que tenham mais prazer de viver. Para verem, meus queridos, que com o desequilíbrio do pensamento veio um desencanto natural da vida. Haviam ficado demasiadamente encantados pelos artifícios criados pelo pensamento ao ponto de perderem até o bom senso. Agora estão sofrendo as consequências do abuso, por terem passado dos limites. Hoje, com o peso da vida, estão todos se desencantando. O pensamento se tornou materialista e imediatista. Os valores reais se perderam, passaram a não medir mais consequência para coisa nenhuma. Por não atinarem mais para os valores reais, a própria vida ficou em segundo plano, como se a matéria se fizesse sozinha, como se
a energia viva não estivesse por detrás dos fundamentos do mundo. Ignoraram a lei de causa e efeito. Ignoraram que a causa do Filho, que é esse mundo, essa degeneração racional, é o Pai, o mundo racional, puro, limpo e perfeito. Se somos racionais, é porque a nossa origem é o mundo racional e não esse mundo dos irracionais. Se nossa origem é racional, ela não está nesse mundo onde todas as espécies são irracionais. A matéria, por ser uma degeneração, por ser uma estrutura provisória, por si mesmo ela se destrói. Para verem que a matéria é um ser em destruição de si mesmo e que vai se multiplicando e se agravando por circunstâncias naturais de uma natureza em transformação, ficando cada vez mais destruída pelo seu enfraquecimento, por se tratar de todo esse universo de uma experiência provisória e não de um mundo definitivo para se viver. Então, meus queridos, por a verdadeira vida não ser essa, é que estão todos nessa condição de destruição de si mesmos. Uma máquina que por si mesmo se destrói, diminuindo ao longo das fases o seu tempo de duração pelo próprio enfraquecimento e degeneração da matéria. Vidas que, pelas transformações que passaram, estão atualmente, sem saber o porquê vivem, sem saber o porquê assim são. Então passaram a viver se alimentando de fantasias e ilusões. Passaram a viver de aparências, aparentando que não são e até se julgando que não são, por passarem a acreditar em suas próprias ilusões. Iludidos e encantados dessa maneira, meus queridos, decidiram fazer da matéria aquilo que a matéria não é, uma coisa boa. Se a matéria fosse boa, não se destruía por si mesmo, era perene, e a vida assim seria eterna. Por a matéria ser apenas um paliativo de uma insignificante vida provisória, é que na matéria não está o que muitos, por não saberem o que é a matéria, queriam encontrar. Mas hoje, meus queridos, com a cultura racional, todos desencantando de vez e alcançando uma realidade consciente do que é esse mundo, do que é a matéria e do que realmente tem valor, que é a parte racional. Hoje, com a cultura racional, pelo desencanto, todos conhecendo o lado certo, positivo da vida e procurando se moldar dentro do equilíbrio verdadeiro das coisas como elas são e do porquê assim são. Porque todos antes de serem animais racionais eram habitantes racionais, puros, limpos e perfeitos do mundo racional, gozando todos da perfeição e da eternidade. No mundo racional éramos perfeitos e eternos, imaculados. Aqui somos sofredores e mortais, cheios de máculas, por termos optado por esse caminho, por essa experiência nova, fora da perfeição de nosso mundo verdadeiro, fora do nosso verdadeiro natural. Tudo isso sendo possível por termos livre-arbítrio,
por termos usufruído de nosso livre-arbítrio e espontânea vontade sobre uma planície do mundo racional que não estava pronta para esse progresso. Foram tantas as transformações que passamos desde então, meus queridos, que ficamos completamente esquecidos das classes anteriores por quais passamos. Atualmente estamos todos dependentes de nosso mundo de origem para nos resgatar, para nos explicar tudo como se deu e nos orientar de como proceder para podermos retornar para nossa verdadeira casa. Bem, meus queridos, chegou a hora de nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Está como eu pensei, tudo
voltamos a apresentar o programa Nova Era. E foi assim, meus queridos, que a natureza decidiu por dar início a uma nova fase, que é a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio, para recuperar o equilíbrio de todos e harmonizar todos. Porque essa é uma fase muito superior às demais que já se passaram e que irá modificar muito o animal racional, que mesmo no corpo de animal gozará de uma ligação energética com a pureza e a perfeição, o que ampliará suas faculdades em diversos aspectos, deixando todos imunes às influências elétricas e magnéticas, retirando todos da influência animal. Então, meus queridos, passaremos a nos tratar como aparelhos racionais, porque o instinto animal, que é do irracional, não estará mais nos influenciando. Dessa forma, a comum ferocidade do animal, o nervosismo e as demais características dos animais vão desaparecer completamente do ser humano. E para ver essa mudança em curto espaço de tempo, é que precisou que o universo em desencanto chegasse até nós na forma de livros, que é a forma que adotamos para aprender. Quem quer ser um médico tem que estudar. Da mesma forma, quem quer ser um aparelho racional também tem que estudar. O prato para alimentar todos já está pronto, já está na mesa, que é a cultura racional. Chegou a hora da recuperação de todos universalmente. Chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não somos seres desse chão, somos todos seres oriundos da razão suprema. Assim, meus queridos, a natureza implantando a fase racional e vibrando com alegria por todos passarem a conhecê-la e dessa forma poderem compreendê-la pelos esclarecimentos contidos na cultura racional. Assim, tudo de belo, de bem, de bom, de lindo e de sublime surgindo para todos. A Mãe Natureza está proporcionando com carinho e amor a salvação de todos, a salvação redentora. A natureza completa com seu esplendor de mãe, porque gerou todos, criou todos e fez tudo para manter todos os seus filhos com tudo o que necessitavam. A Mãe Natureza, dona de todas as vidas, se sentindo realizada por salvar os seus filhos, por salvar os seus feitos através da fase racional, que concedeu a todos a sua sublime cultura para salvar o animal racional. E assim, meus queridos, todos vivendo com o brilho natural da Mãe Natureza, a natureza racional, a redentora Mãe Racional, que está levando tudo e todos de volta para o mundo racional. Não somos somente nós que estamos voltando, meus queridos. Tudo está voltando. Tudo está subindo para a origem. Nós é que somos os primeiros a retornar através da cultura racional, porque somos os que estamos em risco, de descer de classe.
de todas as classes de racionais vivendo nesse mundo, nós somos os que estamos em situação mais inferior. Então, seremos os primeiros a voltar. Por essa atuação de resgate de tudo e de todos, é que a aura do mundo passou a ser racional. E essa aura se comunicando com todos, assim como está explícita as mudanças da fase do pensamento pelo seu declínio, que foi bastante detalhado o seu declínio nesse programa. A aura é um dos sinais dessa mudança, do início da fase racional. Os mais adiantados já sentiram os novos ares, os novos rumos dessa nova era. Essa aura é a luz racional, uma grande luz, maior do que esse mundo em que estamos. Só é possível se explicar essa luz pelo conhecimento de cultura racional. Quem já viu a luz racional e não tem o conhecimento racional, a trata como um fenômeno. Todos verão corpos luminosos no céu, verão luzes pelo firmamento, pelo espaço, por todos os lugares, por todos os cantos, até mesmo dentro das casas, dentro dos seus lares, de várias formas e de vários jeitos e maneiras, todos vendo corpos luminosos, grandes e pequenos, de variedade de cores, noite e dia no mundo inteiro. Focos de luzes grandes e focos de luzes pequenas, azul, amarelo, prateado, brilhante, sendo tudo isso avisos da Mãe Natureza, avisando todos sobre a mudança de fase. Os avisos não cessarão, só aumentarão, porque esses avisos já fazem parte das mudanças da fase, chamando a atenção de tudo e de todos para algo que já está na Terra, que é a cultura racional, a cultura da natureza, a cultura redentora, luzes até dentro dos livros na hora da leitura. Então, meus queridos, todas essas luzes são avisos da verdadeira divina providência. A divina providência anunciando a fase racional e a cultura racional. Então, todos sendo avisados pelo mundo racional, porque esses focos de luzes são habitantes do mundo racional. São corpos completamente diferentes da vida da matéria. São corpos de vida supercósmica. Já perceberam que se trata de uma luz diferente, por ser de uma outra energia, por serem corpos de luzes formados pela energia racional. São de energia pura, limpa e perfeita, e se locomovem em uma velocidade inimaginável. Por isso, no mesmo tempo que estão vendo, de repente somem. Aparecem somente para chamar a atenção do animal racional para a fase racional. Vejam, meus queridos, que todos estão sendo avisados sobre a fase racional de todas as formas e maneiras, com divulgação de porta em porta, exposição de painéis, desfile de bandas, palestras, conferências, através dos livros, de revistas, de jornais, em grupos na internet, em programas de rádio e de TV, e em programas como esse que você está assistindo agora. Nova Era. Então, sendo avisados através de poemas, de músicas. Meus queridos, cabem a vocês que estão sendo avisados tomarem também as devidas providências
para agilizar ao máximo o reencontro de vocês com a nossa verdadeira mãe, a Mãe Natureza, que aguarda a todos, ansiosa pelo reencontro. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo embaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. Também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.